No ForLab, falamos muito sobre aprendizagem, inovação, currículo e cultura escolar. Mas nada disso funciona sozinho. A formação de cidadãos globais, críticos e autônomos depende de uma parceria que começa muito antes da sala de aula. É a parceria entre a família e a escola. No episódio de hoje, vamos conversar sobre como essa sintonia pode transformar a educação e por que uma comunidade engajada é tão estratégica para a escola do futuro. Nos acompanham hoje Ana Paula Lilli, orientadora educacional, Sara Rios e Juliana Storniolo. E eu tenho um dilema para ler para vocês. Sou mãe de 2 crianças e, às vezes, fico na dúvida sobre qual é o meu papel na educação dentro da escola. Eu quero participar, quero acompanhar, mas não quero interferir demais. Como encontrar o ponto certo entre apoiar e respeitar a autonomia da escola sem deixar de acompanhar a aprendizagem dos meus filhos? E esse dilema, então, abre espaço para as famílias se reconhecerem e para a escola explicar, então, o nosso modelo de parceria. Primeiro, o que vocês diriam para essa mãe? Acho que a primeira coisa que vem em mente é que é importante que essa criança está fazendo a sua jornada. E que a interferência normalmente aparece quando o pai começa a fazer os trabalhos em conjunto com o aluno demais e que não dá a liberdade e a autonomia do aluno errar, criar, fazer as coisas, de que esse aluno está fazendo uma jornada única. E quando não está claro isso, o professor também não consegue conhecer o aluno no seu momento, porque o pai está fazendo por o aluno, ou interferindo demais, ou cobrando demais, e gera ansiedades, preocupações que não foram colocadas na escola, mas foram colocadas pelos pais. Então, tem que ter um passo de distância de acompanhar, achar momentos para estudo, momentos para leitura em conjunto, mas entender que a jornada é do aluno. Eles vão errar e tudo bem, eles vão aprender quando eles erram, e deixe isso acontecer. Para mim, primeiro assim, é uma dor legítima, nós acolhemos, porque a gente sabe que todo mundo quer acompanhar os filhos, a gente quer saber como as coisas estão acontecendo, como é que os nossos filhos estão. Só que, como a Sara colocou, muitas vezes o desafio ao acompanhar, nós sufocamos, né, os nossos filhos, e nós impedimos com que eles aprendam, nós acabamos mostrando que existe um caminho que tem que ser aquele caminho que você quer. Então, esse desafio do equilíbrio de como participar, porque ninguém quer, né, os pais precisam ser participativos, precisam ser presentes, mas não sufocar, não fazer por ele, não trazer uma expectativa onde ele não se sinta à vontade para errar, para arriscar, diariamente lidar com isso. Então, a primeira coisa que eu falaria é diálogo, se faz desde criança, mas não é um diálogo de cobrança. Então, diálogo é diferente de cobrar. Então, diálogo é perguntar como foi o dia, contar sobre as perguntas que ele fez naquele dia, as coisas que aconteceram, deixar a criança ou o adolescente contar quando eles querem, porque também nem sempre eles querem, vamos lembrar, e precisamos respeitá-los. Quando envolve conceitos e conteúdos que estão sendo trabalhados na escola, tomar o cuidado, porque se você ensina em casa a fazer, muitas vezes você vai ter momentos desgastantes, que não é o seu papel ali, você vai acabar criando uma dificuldade na própria relação e vai impedir que o professor veja, como a Sara falou, onde é que está o erro, o que eu posso fazer e como eu posso construir em cima do que esse aluno está pensando, tá bom? Então, vamos lembrar que participar não necessariamente é ensinar um conceito, um conteúdo, mas sim conversar e ajudar a fazer perguntas também para que ele busque soluções na escola. Eu acho que também, além de tudo isso, na dúvida, buscar a escola, né? Então, se eu tenho dúvidas sobre o que precisa fazer para não ir, né, além e fazer pelo aluno, entendo os pais, né, a ansiedade de querer ajudar e às vezes acaba atropelando. Então, de lembrar de buscar a escola sempre que tiver alguma pergunta e dúvida. É importante isso, porque cada pai só tem os seus filhos e às vezes acha que estão atrasados, adiantados, ou que é um problema, ou que
algo do planejamento não está entendendo, e a escola, como nós temos salas de alunos e nós vemos o desenvolvimento ao longo de vários anos, nós temos uma expectativa diferente. Uma hipótese que a gente tem para essa dúvida grande dos pais de como agir, de como acompanhar, é porque a educação vem mudando ao longo dos tempos, né? Ana Paula Lilly, o que é que mudou na educação da geração dos pais para a geração desses filhos que estão na escola hoje? Eu acho assim, que muita coisa mudou, né? O papel da escola mudou. Então, a escola era vista antes como um lugar de informação, né? E disciplina. E hoje a informação está em todo lugar, né? Não é só na escola. Eu acho que também o acesso às informações, né? Essa facilidade e a rapidez que as informações chegam. As demandas emocionais, né? Antes, eu acho que era mais visto, a ideia era aguenta firme, né? É verdade. Aguenta firme que você consegue. E hoje a gente tem um olhar para essa formação integral do aluno, pensando no social, no emocional, também no cognitivo, nessas habilidades que a gente sabe que são importantes para o desenvolvimento, né? Então se fala mais sobre o acolhimento, sobre a saúde mental, sobre empatia, né? Que são essas habilidades de convivência, né? Eu acho que o erro também, ele era visto de forma vergonhosa quando a gente errava, e hoje a gente sabe que o erro ele é um convite à aprendizagem, né? E eu acho também que mudou muito era como a questão, acho que profissional, ela era mais linear. E hoje, nesse mundo que a gente vive em transformação de profissões que estão se transformando, não é mais assim. Então, exige outras habilidades e competências que talvez não eram desenvolvidas na época desses pais. Então, talvez para eles não tenha essa importância, ou talvez a gente precise ajudá-los a enxergar a importância dessas outras habilidades. Sara, o que você tem visto aí no mundo afora, que tem desafiado e trazido essas mudanças que a Ana Paula Lilly comentou para dentro da escola? E como é que a gente pode apoiar os pais a olharem para essas mudanças também? Acho que é um pouco que a Ana está trazendo, que o mundo está transformando rapidamente, e nós, assim, todo mundo que tem filhos hoje viveu um mundo um pouco diferente do que é atual. E com isso, ela viveu, cada geração vive o que foi ensinado a eles, uma geração atrás deles. Então, quem ensinou os pais dos alunos hoje foi 2 gerações atrás, com as necessidades daquela época, para trabalho, para a sociedade, etc. Aí, fazer o fast forward, 2025, quais são as habilidades e os conhecimentos necessários que nós precisamos agora? Então, as escolas estão em transformação. Então, eu acho que pais também entendem que todos nós estamos na mudança. Essa parte social, comunicação, antes não era falado. O professor falava, os outros obedeciam e decorava. Isso não faz necessário mais, porque dessa forma não estamos preparando alguém para o mundo. Então, quando eu olho para fora, realmente olhar para fora é como vamos ter países que têm pessoas preparadas para os desafios de hoje. Não é fazer o jeito que nós fazíamos 2 gerações atrás, 3 gerações, é mudar as escolas. E é uma tensão positiva, porém é difícil para os professores, é difícil para os pais, porque nós estamos aprendendo juntos a fazer a adaptação a esse novo mundo. E eu acho que, como a Ana falou, trazer suas dúvidas para a escola, correto, mas veio como parceiro dessa transformação, veio um parceiro de que eu sei que o jeito que foi feito comigo provavelmente não é o jeito que vai ser feito agora. E acompanhar de perto, a parte amoroso, carinho, o trabalho junto em casa, fazer as fazeres. Às vezes os pais esquecem do papel que é aprender a conviver em casa. E isso também é importante.
Uhum. Pensando nisso, então, tive uma dúvida, vou buscar a escola. Pensando agora como escola, como a gente acolhe essas inseguranças dos pais e as expectativas deles? Eu acho que primeiro é sempre validar. Né? Todos os pais querem melhor para os seus filhos. Então, quem busca a escola principalmente, né? Mas todos os pais querem que os seus filhos fiquem bem, vamos pensar assim. Vai bem na vida, Vai bem na vida, é. Então, a primeira coisa é acolher realmente, validar o sentimento dos pais e buscar entender quais são as dificuldades que esses pais estão tendo. É importante essa relação entre a família e a escola, porque é uma relação de confiança. Então, tem que ser uma relação de confiança. Não significa que é uma relação em que todo mundo vai acertar o tempo todo, porque nós nem acreditamos nisso. Os pais vão errar, a escola vai errar, as crianças vão, porque faz parte do desenvolvimento. Mas se nós estamos trabalhando juntos para o desenvolvimento dessa criança ou desse adolescente, nós confiamos uns nos outros e vamos trocar ideias em relação a isso. Então, para mim, é acolher, é buscar entender quais são as dúvidas, quais são as angústias desses pais, o que está levando a esse sentimento, né? Olhar para aquilo que sempre tem, o que nós também podemos levar para a escola para aprender com essa situação, mas esclarecer para os pais, às vezes, por que aquilo acontece. Então, vou dar exemplos assim, muitas vezes o modo como a gente ensina matemática hoje é diferente com o modo que os pais aprenderam a matemática. E é comum os pais chegarem angustiados porque eu não estou conseguindo ajudar meu filho, certo? Como esse dilema que você colocou. Conforme nós vamos perguntando, nós vamos entendendo. Você está tentando trazer uma visão que é sua, que não é a jornada dele nesse momento, mas precisa confiar, porque você pode questionar, você pode olhar, mas por que acontece assim? Por que nós ensinamos dessa maneira e qual é a visão? Explique um exemplo simples, mas tenho muitos nesse sentido, né? Eu acho que uma coisa que temos trabalhado como sociedade e nessa transformação é manter respeito igual quando nós não estamos compreendendo as mudanças. Então, às vezes, o primeiro momento é falar, se não é igual que eu penso, como eu pensava, que está errado. E aí, eu acho que é muito importante lembrar, você pode ficar brava com a escola, pode ficar desapontado, pode ficar curioso, pode ficar confuso, todas as emoções válidas. Mas cuidado com o que você fala sobre a escola em frente dos alunos, dos seus filhos. Porque esse jovem precisa respeitar o ambiente que está trabalhando, quem está convivendo. E se parece uma parceria de atrito, isso aparece para a criança. Então, nós precisamos pensar na relação que nós queremos que nossos filhos têm com outras pessoas, inclusive com outros parceiros da família, médicos, especialistas, escola, com vizinhos. Eles escutam o que estamos falando. Então, vamos pensar na convivência e respeito como algo importante de cultivar no ambiente e a comunidade que todo mundo está. Eu acredito que a maior parte das escolas querem tratar bem os tesouros que são dos pais. Porém, nem todo mundo vai tratar da mesma forma porque estamos em coletividade. Então, a individualidade da casa é diferente da coletividade. E o momento de sair do indivíduo para o coletivo é a escola. Então, a primeira coisa é respeito. Essa parceria, ela tem que ser genuína. Porque a parceria ela não é algo extra, ela é a base para que a criança consiga se desenvolver. Então, como escola também, como a Juliana falou, a gente tem que acolher. Aí você tem que escutar. E aí você escuta todas as inquietações, você escuta as críticas, e você tenta, com perguntas, descobrir de onde está vindo tudo isso, para só depois orientar. Então, a gente tem que também, como escola, ter esse cuidado, né? Porque o mais importante acho que é essa parceria. Perfeito. Né? Pode. Não, eu ia colocar, aqui na escola nós tentamos chamar os pais, não a mãe somente, os pais, e nós entendemos que essa jornada dos pais também é uma aprendizagem, é tudo novo.
Ninguém nunca teve um filho de 5 anos, e mesmo quando é a primeira, não é igual da segunda. Então, nós sabemos que é novidade para os pais, mas a forma de criação da mãe e do pai, ou dos pais, e quem está cuidando da criança, foi diferente, não é igual. Então, até às vezes tem atrito e divergência entre as pessoas cuidando da criança. Então, trazer as inquietações clara e com respeito ajuda a fazer o plano para o aluno. Eu queria só, assim, colocando a questão do qualquer relacionamento de respeito exige evitar julgamentos e ser curiosos. Eu acho que tanto a escola com a família com a escola, é muito importante que antes de sair julgando, né, essa situação, busque entender a situação. Então, quando a gente fala de fazer perguntas, são perguntas genuínas mesmo. É ser curioso sobre por que os pais estão sentindo isso, qual é o que está despertando o sentimento. E a mesma coisa dos pais em relação à escola. Não julgar de uma maneira sem entender o porquê, mas por que a escola faz dessa maneira? Por isso que a gente fala tanto de buscar a escola. Sim, é muito do que a gente traz, o que parece um clichê, mas dentro da comunicação, que é de construir as pontes e não os muros, né? E tanto a escola quanto a família têm um papel muito importante nisso. Na prática pedagógica, o que é que significa, então, construir pontes com as famílias? Bom, penso que quando fala em construir... Bom, tem várias questões de construir pontos, mas primeiro nós precisamos trazer as famílias para participar do dia a dia da escola, das crianças, dos adolescentes. Então, criar oportunidades para que essas famílias estejam presentes, seja num diálogo em casa, que é sobre a escola, sobre um projeto que a criança está fazendo, ou em eventos da escola, reuniões de pais, que são importantes para falar. No nosso caso, na escola, nós fazemos reuniões individuais sobre os alunos em si. Vou falar sobre o seu filho. Então, a presença desses pais, pai e mãe, como a Sara colocou, é muito importante. Então, proporcionar momentos. Nós fazemos café com a direção, que são momentos em que os pais vêm trazer o que está sendo falado aí de dúvidas, sugestões que eles querem. Momentos em que os pais estejam com as crianças e com a escola é importante. Acho que é uma das maneiras de fazer ponte. Para fazer ponte, tem que ter uma porta aberta, né? Muito bom. Então, eu acho que a escola, pequena escola, é difícil acompanhar. Então, tem muitos pais que estavam acostumados com a apostila preenchida. E aqui na escola, nós criamos o processo da aprendizagem ao longo da jornada do aluno. Então, isso é um desafio enorme para acompanhar o que foi falado, como foi. E depende da idade do aluno, e depende de quanto que o aluno quer falar sobre isso, porque você não tem uma clareza, e aí o pai sente com certeza uma falta de informação, e com isso pode ter uma certa ansiedade. Então, como fazer essa ponte? Mostrar documentos que mostram qual é o nosso objetivo do trimestre, mostrar momentos que nós podemos falar. Eu sou grande de mandar tarefa para casa que envolve a família junto, as perguntas, ter algo de acompanhamento com a casa e planejar essa ponte. Eu acho que sempre podemos mais, mas tem esse trabalho sempre. Acho que criar pontes é tudo isso, é você criar esses momentos de diálogo, né, com os pais, pensando que cada criança chega com uma história, né, e aí quando a gente conversa com os pais, nos ajuda a entender essa história, né, e acho que isso vai desenvolvendo vínculo também com eles, conhecendo mais, e aí essa ponte fica mais sólida. A Sara falou do tesouro, né? Ela sempre usa esse exemplo, que quando a gente recebe na escola a criança, a gente está recebendo a maior joia de alguém. E tanto os professores, a equipe da escola, quanto os pais e a família têm o mesmo objetivo de manter esse tesouro a salvo, né? Então, quando a gente trabalha junto para esse propósito, estamos construindo pontes, né? De fato, eles são a joia preciosa, e para nós também. A gente tem a coleção de joias, né? Então,
traz a questão da individualidade da joia e daí do coletivo, né? De essa coleção de joias diferentes, brilhantes que nós temos. Às vezes o atrito faz o polir. E, por mim, eu acho que é uma das coisas que é mais difícil com a sociedade atual é a superproteção. Então, às vezes nós queremos que esse tesouro vive dentro de um baú fechado e que não tem nenhum atrito. E nós precisamos desses atritos para esforçar, para criar, para saber quem eu sou, eu preciso saber quem é o outro. Então, isso é natural que vai ter divergências, vai ter situações que você fala, nossa, é o meu bebê que vai ser esse problema ou outra, mas isso que é crescimento. E aí a escola está aqui para explicar que faz parte do processo, não? Eu falo para minhas filhas, a primeira vez que ralou o joelho, eu falo, olha, dói muito. E você vai ralar de novo. Porque quando você faz aventura e explora, acidentes acontecem. Não que não estamos falando que não tem a saúde e segurança como olhar. Mas se meu olhar é nunca se machucar, ralar o joelho, o que eu estou inibindo de não experimentar e colocar no seu repertório? Então, eu acho que temos que pensar um pouco. É interessante isso, que a convivência, ela cria conflitos. Então, os alunos estão em situações estão convivendo, que vai gerar conflitos. E os conflitos, eles são as oportunidades de situações reais, né, para eles resolverem os problemas, irem se lapidando. Então, uma coisa está ligada na outra. Então, se a gente olha para o conflito de maneira positiva, né, claro, tem muitos conflitos que podem ser evitados, que a gente pode trabalhar também na prevenção, mas é rico, às vezes, a oportunidade de olhar isso como uma oportunidade, porque eles vão ajudar com outros conflitos que eles vão ter na vida de qualquer forma. Então, é uma construção, né? Então, quando a gente olha... É comum a gente dizer isso, né? Assim, que bom que aconteceu isso aqui. Que bom que estamos vendo. Que bom que aconteceu e que estamos vendo. Porque nós queremos cuidar disso e aproveitar a oportunidade para a educação mesmo. E às vezes até explicar isso para os pais, assim, os conflitos eles vão acontecer, então a individualidade, né, dentro da sua casa você tem os mesmos valores, as mesmas crenças, quando você vem para sua primeira comunidade ali, que pode ser a escola, as divergências vão aparecer, e aí como lidar com essas divergências, como aprender o respeito ao outro, isso a gente faz aqui na escola mesmo, né, é o momento disso acontecer. Acho que às vezes os pais chegam, dependendo do que acontece, não um conflito ou outro, nossa, que vergonha. Eu falei, gente, não é uma questão de vergonha. Assim, se repete e é persistente os problemas, aí é diferente. Temos que ver que nós temos um aluno que está testando os limites para encontrá-los. Aí temos que ver como que estamos explicando os limites. Agora, faz parte da vida de testar. E faz parte nosso trabalho de encontrar certos limites. E a escola, ela é o reflexo da sociedade. Então, realmente, assim, você sair da sua casa, que é uma certa comunidade, para uma comunidade maior, onde acontece coisas de uma sociedade. Então, lidar com essas oportunidades é importante. E saber isso, assim, tem coisas que vão acontecer na escola. Não vão acontecer em casa, não vão acontecer numa clínica, vão acontecer na escola. Por quê? Porque são pessoas diferentes, de diferentes famílias, de diferentes histórias, como é na vida real. Né? Acho que só para colocar, essa mãe está preocupada de acompanhar o filho provavelmente mais academicamente. Mas nós estamos colocando que as coisas são juntos. E quando fala que o mundo mudou e que precisamos estar menos pela informação e mais pela convivência, a comunicação, o resolver problemas em conjunto, essas oportunidades é a outra forma de entender que o meu filho está desenvolvendo. Por isso que a gente repete tanto o John Dewey, né? Que a escola não é uma preparação para a vida, ela é a própria vida. Mas como ela é a própria vida e ela traz conflitos, de que maneira a gente estabelece limites saudáveis entre essa parceria de escola e família? Então, Ana, queria que você falasse um pouquinho sobre como a gente envolve as famílias sem que isso se transforme em um peso para as duas partes. Acho que é importante
não pensar talvez na quantidade, mas no propósito do que a gente está envolvendo as famílias em ações bem pensadas, né? E focar talvez no que realmente faz a diferença. Então, claro que tem o acompanhamento da questão acadêmica, mas esse acompanhamento também do comportamental, fortalecendo os valores de convivência, é muito importante. E eu acho que e trazendo eles em algumas situações, até que a Juliana comentou, né, e trazendo eles assim em situações, às vezes, em grupos menores, oferecer oportunidades, eu acho. Então, grupos menores, ou maiores, ou por ciclo, ou individual, de acordo com a necessidade também. Acho que a gente pode falar um pouquinho, a gente tem alguns tipos de eventos aqui em que a gente traz os pais, talvez dar exemplo de algum desses eventos desde o começo do ano. Mas nós temos workshops que fala, por exemplo, nós coloca as crianças, coloca os pais no lugar dos alunos, justamente para eles sentir como que é uma aula hoje em dia, para lembrar, não? E descobrir isso. Nós colocamos momentos para falar sobre o desenvolvimento da criança, o que é parte natural do crescimento, que eles devem ser atentos em casa e que nós estamos atentos aqui. Então, falamos bastante sobre isso e falamos sobre como acompanhar até tarefas, dependendo do que é. Nós falamos assuntos que está acontecendo no mundo, para que o pai também está aprendendo, que os professores também estão aprendendo. Então, nós fazemos várias oportunidades de falar da nossa sociedade, nossa comunidade. Eu penso, então nós temos várias oportunidades para falar sobre a nossa comunidade, várias oportunidades para falar sobre os alunos. Temos a Associação For-Si, que é uma maneira também dos pais participarem em comunidade. Então, acho que assim, olhar para como nós ensinamos, como estão os filhos, e pensar de maneira estratégica, como você perguntou, né, e a Ana estava dizendo, para mim é sempre lembrar que nós e eles estamos olhando para as crianças. Então, quando a gente perde o foco, é onde pesa, como você falou, como não fica pesado. Quando a gente perde o foco, porque se se todos estamos olhando para os alunos, aí isso é estratégico. Uma coisa que eu sempre coloco é que nosso olhar é do aluno, é do jovem, da criança. O que é o melhor para eles. Não é necessariamente o que a escola quer fazer, nem o que o pai quer fazer. O que esse aluno está precisando. E às vezes isso fica perdido em alguns lugares. E que fala, como que está essa ser humano aqui? Que nós precisamos acolher. Acho que esse é um bom ponto que nos faz sempre voltar, como a Juliana falou. Então, a gente daí volta, não, mas qual é o foco, né? O foco é no aluno. Então, acho que uma medida, talvez, não sei, uma premissa, um baseamento. Você tem de voltar quando você meio que se perde. Assim, não, peraí, qual é o foco, né? Buscar o seu norte. E isso traz transparência para a relação, porque sempre nós vamos voltar e dizer, olha, qual é o nosso foco? Porque às vezes é muito transparente, eu sou muito transparente, então às vezes eu falo assim, olha, desculpa, mas o meu foco é o aluno, não é te agradar. Então, eu quero que você se sinta bem, que nós possamos, mas não é agradar. Primeira, né? O objetivo é o seu filho. E se você consegue esse grau de relacionamento, de parceria com os pais, que a gente consegue também pelo vínculo, porque daí ele traz a confiança, você pode ser muito clara, né? Não que não seja em outro, né? Mas assim... existe a confiança até para isso, ao você saber que a gente está falando o que... deixa eu ver se eu coloco de uma forma melhor, que me bananei aqui, né? Tranquilo. Que ao mesmo tempo a gente coloca o que nós fazemos, nós acolhemos e escutamos os pais, entendemos de onde eles estão vindo com todas as questões, mas daí nós conseguimos colocar o que a gente faz aqui que não é negociável. Acho que mais ou menos faz com valores que não são valores. Tem assuntos que nós entendemos como primordiais para o nosso trabalho, a ética para o trabalho que estamos desenvolvendo, e não são negociáveis, mas são dialogados para compreender
que isso é importante e que isso faz parte de um propósito que normalmente tem a ver de preparar essa pessoa para esse mundo que está mudando. Então, por isso que tem que falar do mundo e a criança, porque se falar, eu quero que faz alguma coisa que foi bom 10 anos atrás, ok, mas e agora, será? Então, é um diálogo. Uhum. Então, no fundo, a gente está falando de grandes valores de construção de relações humanas, né? De confiança, de respeito. E isso vai ser mediado pelas conversas que nós temos, né? E aí a gente tem algumas estratégias que a gente usa também. Então, quando a gente manda algumas tarefas que vão para os alunos, elas também vão para os pais. Sim. Porque a gente manda como você pergunta para o seu filho o que ele está aprendendo na escola. Ou quando no Fundamental 2, quando os alunos são mais velhos, que a gente manda os projetos, né, para casa. A cada etapa, o que você pode perguntar para o seu filho, o que você pode pesquisar junto com o seu filho. Então, ajudar os pais também com algumas Dicas. algumas dicas. Você não precisa ensinar matemática agora, mas você pode jogar esse jogo. Você não precisa ensinar a ler, mas você pode contar uma história. Né? Então, ajudar com algumas estratégias de acompanhamento é bastante interessante. Sim. Agora, pensando na visão estratégica, por que a parceria entre as famílias e escola é uma parceria estratégica mesmo, assim, de negócio? Assim, não tem como formar um cidadão do mundo sem considerar as pessoas mais importantes que estão na vida dessa ser humano, assim. E os pais, a família maior dos pais, nós temos dia das avós, nós temos dias que os avós vêm e falam da geração deles, de brincadeiras antigas. Então, nós vamos falar do mundo fora e que está a transformação, nós vamos conviver com 5 gerações ao mesmo tempo. A longevidade vai mudar nossas vidas. A trazer as pessoas na vida de várias gerações junto com esse aluno, de respeitar, de compreender a diferença, de entender que cada um com suas diferenças tem algo para agregar e somar, e não é que é diferente, errado, ela soma uma ponto de vista diferente, é super importante para aquilo do frente, como é também saber cuidar do outro, não? Nós vamos ter no futuro gente de 60 anos cuidando de quem é 80, que eu sou já quase. E provavelmente eu com 80, alguém de 100 e 120. Como que nós vamos viver um mundo com menos crianças no mundo? Qual é a visão do futuro dessa criança? Então, uma coisa que nós temos feito nos últimos anos também é pensar qual é a imaginação positiva dessa criança, desse jovem no mundo, porque nós estamos colocando pessoas que vão construir e continuar construindo nossos futuros. E eles precisam se sentir positivos sobre isso, capazes para isso, e não somente como meros passageiros. Acho que quando a gente fala de valorizar para cuidar, nós estamos falando também de valorizar a cultura. Porque história também é cultura. Então, é uma preocupação de trazer. Não tem como não trazer a história deles. Da família é a história deles. Como é que eu valorizo essa história? Então, os avós que vêm contar uma história, que vêm mostrar as brincadeiras que aconteceram naquela época. Então, esse ensinar a cuidar se remete a ensinar a respeitar, ensinar que eu tenho uma história, que faz parte. Eu não nasci do nada. E quando a gente fala que são as pessoas mais importantes, também temos que lembrar que são as primeiras pessoas que eles confiam. Então, quando nós orientamos os pais a essa fala de cuidado com o que você fala sobre a escola na frente do seu filho, cuidado com qual vai ser a sua conversa ao vir para a escola com o seu filho, por quê? Porque às vezes, como adultos, né, nós temos algumas coisas que queremos conversar e discutir, mas aquela criança, ela confia plenamente em você. E o que ela ouviu, que nem sempre é algo que ela consegue entender... Desabafo. Exatamente. Traz uma insegurança desse lugar, que é um lugar que os pais escolheram como seguro para ela. Então, é impossível acontecer uma formação, um desenvolvimento de uma pessoa, sendo que se a gente não tiver parceria com as pessoas que eles mais confiam em primeiro lugar, e o lugar onde esses pais confiaram para que ela passe uma grande parte da vida dela, né?
A gente está falando de viver com o diferente. A gente falou sobre isso em relação às crianças, aos adolescentes, a gente fala isso em relação aos pais, e também a gente fala em relação aos professores e quem está envolvido aqui na escola. Então, está todo mundo aprendendo junto, né? E como é que a gente ensina a viver com o diferente por meio do diálogo? Nem do diálogo. A convivência, quando a gente está falando da convivência, ela traz os conflitos, né? Então, a convivência, ela traz essas situações reais de aprendizagem, onde eu vou... Por isso que é importante o conflito, porque eu vou aprender a negociar, eu vou aprender a conversar, a repensar, né, as minhas ideias. Então, é na prática, porque você pode ter a teoria, falar, né, do que é, né, do diferente, e aí quando é colocado junto com toda a emoção, né, na situação real, é quando eles realmente aprendem, né? Então, eu acho que são nessas situações. E assim, aqui na escola nós temos várias coisas pequenas que nós colocamos. Quando falamos com conflitos, talvez alguém está pensando uma briga total no parquinho. Não é fogo no parquinho, gente. Mas parquinho realmente várias coisas, não? Nós não temos uma bola para todo mundo, tem que esperar sua vez, você tem que usar uma bola e achar outras pessoas que querem a mesma bola, porque a bola sozinha não tem tanta graça, não? Eu quero fazer com outros. Não tem balanço para todo mundo? Tem, desde que cada um espera seu tempo e compartilha. Então, todos esses são momentos de aprender a conviver as diferenças, não? Nós temos aqui dentro da escola material coletivo. Então, você tem tesouras, você tem materiais para todo mundo. Mas eu tenho que cuidar do material, não somente é meu, é nosso. E às vezes eu não cuido, no primeiro momento, do coletivo do mesmo jeito que eu cuido do meu. E isso são momentos de ensinamento. Então, quando eu falo conflitos, na verdade, são momentos de ensinar. E aqui na escola, os professores, às vezes, gostam de tudo que eles planejam, que acontece exatamente dessa maneira. Eu falei, tudo bem, mas vocês planejaram que as crianças vão fazer perguntas? Vocês planejaram que talvez eles não vão concordar? Vocês planejaram que vai ter conversas em grupos e esses grupos podem divergir? Então, existe um tempo e, às vezes, o maior conflito que nós temos, talvez, é planejar um tempo que não cabe todos os diálogos. E aí, aqui na escola, nós sempre falamos, isso faz parte do ensinar a pensar, faz parte de ensinar a ter curiosidade, faz parte de ter respeito. Então, precisamos dar tempo para isso também. E eu penso que é importante valorizar o diálogo. Porque às vezes as pessoas ficam esperando o momento certo para aprender algo, e você aprende num diálogo. Então, vejo assim, na formação dos professores, às vezes, vou esperar o momento da aula. É importante um momento de um curso, de uma palestra, mas é num diálogo que muitas vezes nós aprendemos mais, às vezes, né, em situações que estamos resolvendo. Para os alunos também. Então, às vezes, eles precisam aprender naquela aula, mas às vezes é no diálogo do parquinho para definir se é falta ou se não é, e como que nós vamos lidar com essa situação. Eles aprendem mais do que sentado ou fazendo uma outra situação. Então, e a mesma coisa com os pais. Então, nós temos várias situações em que os pais vêm em workshop, vêm em palestras, que são feitas para eles aprenderem. Mas se eles marcam um dia que conversam sobre algo que está afligindo, que está tendo uma dúvida, talvez ali vai ser um grande aprendizado, e é um diálogo. Então, valorizar o diálogo como um momento de aprendizagem é importante. Acho que todo mundo tem que estar atento, na escola toda. A gente fala que todos da escola são educadores. Então, estar atentos a esses momentos, né, de transição, de parque, de banheiro, que são oportunidades riquíssimas para a gente também modelar, né, como que eu converso, como que eu falo, né, que eu mostro que existem perspectivas diferentes, né. Então, a gente tem até a gente faz muito isso com os alunos, com os menores, né, porque cada um vem contando o seu lado, o que ele viu. Aí a gente pega, às vezes, um copo, alguma coisa que tem uma visão diferente e mostra o que você está vendo. Aí descreve o que está de um lado, né? O outro descreve do outro. E aí, quem está certo?
Aí quando vira, eles, nossa, né? Então, assim, eu acho que é isso, é mostrar que existem outras perspectivas, é, e acho que não deixar passar, né? A gente conversa muito Teachable isso. moment. Né? Como que fala em português? Oportunidades de aprendizagem. Não deixar passar, né? E também não dar sermão. Não dá certo. Então, assim, não é. teachable moment é iluminar o que aconteceu e que poderia ser uma alternativa. E vai. Agora, se realmente a oportunidade de aprendizagem é para ir para a diretoria, é falar um pouco mais, ok. Mas, em geral, é alertar para refletir. E falar, olha, dessa maneira não seria o mais adequado para falar nesse momento. Você acha que fulano gostou disso? Pede perdão e vai. É modelar. E não sermão, não. Lembrando que muitas vezes é fazer perguntas. E eles mesmos já trazem as respostas, os pensamentos. Então, às vezes eu passo e pergunto, o que você está fazendo aqui? E aí eles mesmos já... é porque o que era esperado vocês estarem fazendo agora? Tá, então o que nós vamos fazer? Eles mesmos já chegaram com todas as soluções e fazer. E já sabem qual era o meu objetivo. Minha pergunta favorita é: o que fez você pensar em fazer isso? Muito bom. A gente está chegando ao fim, então eu vou voltar para o dilema dessa mãe, lembrando que ela quer participar, ela quer acompanhar as duas crianças, mas ela não quer interferir muito. Que dicas e que estratégias a gente dá para essa mãe? Primeiro, eu parabenizo, então obrigada por querer participar da vida dos seus filhos, mas a vida escolar do seu filho, ela não é só acadêmica, ela também é social, ela é emocional, então acompanhe todas essas partes. Faça perguntas para suas crianças e para a escola. Faça perguntas diretas, aquilo que você quer ouvir. Aberto. Boas perguntas. E o que são boas perguntas? Então, ao invés de perguntar para o seu filho, o que é que você aprendeu hoje? Hoje é muito tempo, né? Qual foi sua aula preferida? Qual foi o seu momento que você aprendeu mais na escola hoje? O que você não gostou na escola hoje? Então, algo que te dê dicas e que você pode ir aprofundando o diálogo. Eu normalmente... Com meus filhos, eu tentava não colocar tanto de julgamento as perguntas, se gostou ou não gostou. Colocava assim, qual foi o momento que você ficou mais surpresa? Mais nas emoções. Qual foi o momento que você ficou mais curioso sobre alguma coisa? Interessante. E a minha pergunta favorita, que talvez minhas filhas também não aguentam mais, já estão velhinhas, é o que pergunta que você fez hoje? Que é muito parecido ao que você teve curiosidade. O que quero mostrar, protagonismo que eles devem ter na sala de aula, que eu espero que eles estão aprendendo e questionando. Eu acho que eu vou pegar essa dica da Sara para trazer em relação ao protagonismo, dependendo da idade da criança. Então, quando começa essa questão de, eu não sei, eu não aprendi, como é que nós apoiamos para que ele tenha essa busca, ao invés de dar resposta para ele, mas dizer, tá, então, se você não entendeu, qual pode ser a sua estratégia? Com quem você pode falar, onde você pode buscar essa resposta. São perguntas que você vai fazer para que ele pense em como buscar soluções sem necessariamente dar a resposta pronta, porque senão vira também é muito mais fácil ser passivo de dizer, eu não preciso nem ir atrás disso, porque eu vou fazer a pergunta para minha mãe e ela vai me responder, eu vou falar que eu não sei para o meu pai e ele vai me ensinar. E então a minha dica é sempre assim, quando ele disse que não sabe, que não entendeu, a pergunta de volta é como é que você vai buscar apoio na escola? Quem pode ser o seu apoio? Quais são os recursos que você tem? Eu acho que a pergunta também é no que falhou hoje? O que não deu certo? Né? E o que pode ser feito? Né? O que aprendeu? Porque ele traz daí a questão do erro também e de falhar, que a gente falha, a gente vai falhar. Né? Imagina, nosso dia é muito longo aqui. Então, não vai dar certo, tudo vai dar certo, né, do começo ao fim. Então, é importante trazer isso também para não ser algo vergonhoso, ou ser algo que, né, que eu não consigo alcançar, mas que, por enquanto, né, eu posso fazer alguma coisa para
E as perguntas de organização, que são super importantes, não? Chega em casa e fala, então, o que nós temos para fazer? Quais são suas responsabilidades para hoje? Ou como que nós vamos organizar seu tempo quando chega em casa? Cada família vai falar, vai comer alguma coisa, vai brincar, depois vai fazer uma tarefa, outra. Eu preciso fazer com você. Quando que eu posso? O que se quer de mim? Agora, com o adolescente, sempre pergunta isso, você sabendo que ele fala, não precisa de nada. Mas eu normalmente fico por perto, mesmo quando eles falam que não precisam, eu não fico assistindo série, eu não fico no celular, eu não fico tão longe. Talvez eu estou assistindo alguma coisa, lendo uma coisa perto, e aí alguém pode falar, mãe, pode me ajudar uma coisa? Fala, tá, o que é? Eu não vou dar a resposta, nem ficar em cima, mas eu estou próximo. Muito bom. Vygotsky dizia que a criança se desenvolve de acordo com a vida intelectual ao seu redor. Família e escola é o que estão ao redor dessas crianças. Então, se a gente está junto, com coerência e com parceria, estamos construindo uma belíssima vida intelectual para as nossas crianças e é isso que a gente quer. Muito obrigada pela participação de vocês e muito obrigada pela audiência do ForLab. Até a próxima.